Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, ó o Pix. Então vamos lá. Vamos focar nessas questões de cerimonial, noções de cerimonial e protocolo. Vamos focar, meu querido Rafael, noções de cerimonial e protocolo. Pergunto para vocês o que seria essa questão de cerimonial e protocolo. Tá? Ó, se vocês quiserem se aprofundar mais neste assunto, vocês bastam fazer uma coisa no celularzinho de vocês. Quando vocês receberem os slides, vocês vão ver que o professor João gosta muito de colocar a fonte. Basta você copiar essa fonte e jogar lá no Google, vocês vão ver uma apostila que vocês podem estudar por ela, tá? Agora nós vamos para o cerimonial. Gente, cerimonial, ela tem uma lei. Quer dizer que ela tem uma regra, ela é legal. Desde 1972. Desde 1972 tem uma lei 70.274, que é válida até hoje. Como assim, professor? Quer dizer que em um evento público, eu preciso seguir regras, formalidades? Sim. Ou seja, meus amados alunos, quando eu falo em cerimonial, existem essas formalidades, que tem sequências, no qual esse cerimonial tem que existir protocolo, normas, regras, porque existe uma legislação que diz tudo. Olha o que eu coloquei segundo este autor. O seminário cria o quadro, o cerimonial cria o quadro e a atmosfera nos quais as relações pacíficas dos estados soberanos devem realizar-se. Ou seja, o protocolo codifica as regras que regem o cerimonial e cujo o objeto é dar cada um dos participantes as prerrogativas, os privilégios e a imunidade a quem tem direito. Opa, peraí, professor, só leu. Só falou vários comprimidos, mas não entendi uma farmácia. Vou explicar da maneira mais simples. Quando você vai organizar uma festa pública ou um evento, você não pode fazer de qualquer jeito. Tem a posição da mesa, tem o pronunciamento, que é diferenciado, tem as bandeiras, que são obrigatórias, o hino nacional. Quando eu falo isso, cerimonial e protocolo são partes que são importantes. Antes de começarmos a colocar esse assunto ao longo da nossa aula, vamos entender alguns conceitos. O que é protocolo? O que é cerimonial? Protocolo é o conjunto de normas a serem seguidos na condução das solenidades oficiais, ou seja, públicas. E o protocolo que determina a precedência, a forma de tratamento das autoridades. Determina precedência, professor. Que nome é esse, professor? A forma de como você vai agir. Vocês já foram para um determinado local onde é proibido bermuda,
Ó, aqui não pode entrar de bermuda, só de calça. Aqui não pode entrar de saia, só de calça. Isso é um protocolo. Pode ser quebrado, não. Aí a cerimônia é você que saber conduzir isso, que é a condução dos acontecimentos. Juvan, agora é você que vai falar. Opa, é agora você, Rosinha, que vai falar. Ô, Francisco, é agora você. É a ordem. Os trajes. Precedência. É a ordem hierárquica. Quem vai falar primeiro? Quem vai falar por segundo? Já existe uma figura. Eu posso contratar a Lidinalva para ser cerimonialista da formatura do curso de assistente administrativo. Então você vai ser a cerimonialista. Que você vai ser responsável por quê? Pela organização, pela condução, pelo passo a passo. Quem vai fazer primeiro isso, segundo isso, vai definir como vai ser a ordem da mesa. Você já vê como é essa ordem da mesa. Mestre de cerimônia. Existe o cerimonialista, existe o mestre de cerimônia. Que é o quê? O responsável pela condução do cerimonial. Não se recomendando que seja também o cerimonialista do evento. Suas atribuições incluem tudo. Tudo. Verificação de microfones, as cadeiras da mesa. O mestre de cerimônia, gente, faz a leitura. Boa noite, sou o professor Juvan Duarte, irei conduzir esta noite um grande evento. Quero agradecer a presença do seu prefeito Rafael e a da nossa primeira dama Francisca. Aí começa aquela, quero agradecer o apoio. Isso é mestre de cerimônia. Por isso que na nossa aula gravada, eu vou falar um pouco da arte de falar em público. O mestre de cerimônia tem isso. Tem que ter a arte, tem que ter uma boa dicção. Eu não posso. Eu tenho uma péssima dicção. Por causa da minha dislexia, sei falar certas palavras. Então, eu tenho que ir muito para o fonoaudiólogo e fazer muito tratamento com pedagogo, psicopedagogo. É o meu déficit. Eu tive muito déficit de aprendizado também. Muito. Então, meus queridos alunos, pontualidade visual, conhecimento mínimo do mínimo, cerimonial, deve ter escolha bastante criteriosa. Porque tem que ter o dom do evento, conduzir com alegria. Tem gente que tem uma voz impecável. Queria ter aquela voz. Oi, boa noite. Ah, é linda demais. Etiqueta, professor. Olha só essa mesa. Vocês estão vendo essas flores? Vocês estão vendo esses copos? Porque esse tanto de copo, professor. Esse tanto de talher que tem para sopa. Tem para servir o vinho, tem para água, tem um monte de champanhe. Menino, tem uma diversas regras. Esse carinha que está aqui do lado, ele tem que saber servir. Quando retirar pela direita, pela esquerda. Tem tudo uma regra. Por isso que tem que ter etiqueta. Que é o conjunto de regras que nos permite demonstrar respeito, consideração, amabilidade. É um conjunto de sugestões normativas que permitem adotar um comportamento educado e gentil, harmonioso. Mas lembrando, tenha que ter polidez quando se trabalha em evento. Atenção, delicadeza, cortesia. O que significa isso, professor? Isso aqui, ó, é a mesma coisa isso aqui, ó. Atenção, são palavras iguais. Então, todo evento tem que seguir a regra. Vocês estão vendo a bandeira? É obrigatório. É lei.
todo evento oficial tem que ter bandeira. E tem que ser representado desse jeito aí, ó. Certo? Tem que ter a bandeira. Porque você não apresentar a bandeira de forma correta, você está cometendo um erro grave. Questão cerimonial. Você está pecando. Uma cerimônia, você acaba pecando nessas questões. Cuidado. Então vamos para o que interessa. Veja como é cobrado em prova. Veja como é cobrado. Betega, é o Betega, né? Isso. Esclarece que determinada sequência dos acontecimentos em um evento, a legislação que coordena o cerimonial e a etiqueta se concentra mais no comportamento dos anfitriões e convidados. Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. Se eu fosse preencher aqui, ó, esclarece que a organização determina a sequência, será? Legislação. Gente, de cara, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de organização? Nós estamos falando de cronograma? Nós estamos falando de estratégia? Nós estamos falando de planejamento? Não. Nós estamos falando de duas palavras-chave aqui, ó. Essa questão, ela resume bem o que nós estamos trabalhando aqui hoje. Protocolo é legislação. Cerimonial é sequência. Sequência, passo a passo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O protocolo são os que determinam, olha, o protocolo diz assim, ei, cerimonialista, você tem que fazer isso. E dá dinheiro, gente. O cerimonialista, que são muitas regras, tem que estudar bastante regras. Tem gente que é formado em turismo e faz especialização em cerimônia. Eu tenho um amigo em Timor, que ele é formado em turismo, tem aproximadamente 27 anos, se formou em turismo recente, fez especialização e trabalha como cerimonialista em Timor, da Prefeitura Municipal. Ele que organiza todos os eventos oficiais. Então, planejamento é o que, professor? Concepção, desenvolvimento do evento. Essa ficha que vocês estão vendo aí com esse nomezinho esquisito, ele identifica as listas necessárias e características de um produto. É uma ficha. Ele vai identificar as necessidades e características. Porque você precisa, meus queridos, quando vão organizar um evento, você precisa identificar as necessidades. Precisa fazer o que eu falei lá na frente, nas questões. Checklist. Listar todas as etapas, dentro do começo ao fim. Quer organizar um evento? Tem um projeto. Tenha um projeto, professor. Para quê, professor? Para você falar dos objetivos desse evento, das metas desse evento, do público-alvo, dos critérios de aceitação, na previsão de receita e despesa, estratégia de ação, cronograma de execução. Tu tem que ter isso. Então, professor, os eventos passam por quantas etapas? 3 etapas. Todo evento, ele passa por 3 etapas. Como eu falo para vocês, é colocar tudo no papel, que nem esse homem está fazendo. Tudo no papel, anotando tudo. O que vai precisar, quantas pessoas são. Organização da planilha de receita e despesa. Quanto é que eu preciso cobrar e quais vão ser as despesas. Avaliação do local, contratação de serviço, assessoria de imprensa, comunicação visual, decoração, parte bem cara, taxas de liberação ou cerimonial, tudo isso daí precisa ser previsto no pré-evento. Já na segunda etapa, nós temos
que você colocar o que foi planejado em ação. Checar, acompanhar o serviço, circulação de pesquisa e satisfação. E aí, vocês estão gostando do evento? Está preparado para os imprevistos, porque, gente, quem organiza um evento sempre tem imprevistos. Eita, a caixa de som queimou. Vixe, Maria, queimou. Ó, vamos para o plano A, plano B, C, D, tem que ter. Esteja preparado. Quem organiza eventos tem que estar preparado. A última etapa é o fechamento. Fechando a conta. A avaliação dos resultados, que deu certo, que não deu. Fechamento financeiro, o orçamento foi previsto, foi cumprido. Relatório final. Assessoria, o registro. Emissão de nota fiscal. Gente, um trabalho que começa planejado, termina organizado. Mesmo com possíveis imprevistos. Sempre acontece. Quando você está organizando um evento. Então você tem que ver se foi lucrativo ou não. Tem eventos que não compensam. Tem projetos que não compensam. Nem você ter o luxo. Ó, uma amiga minha, ela disse que não trabalha com cesta de café da manhã mais. Porque ela disse que não compensa financeiramente. Hoje, cesta de café da manhã não está compensando financeiramente. Ela disse que o lucro é bem pouquinho. Então, isso é uma organização que ela previu. Então, gente, o cerimonial é o brilho do evento. É um ritual onde acontece todas as formalidades. Nós temos uma linguagem própria. Ato bem solene. Bem cheio de formalidades. Cheio de ordens. Discursos. Autoridades ilustres. Tanto da abertura até o encerramento. Tudo tem que ser previsto, gente. É um dos dois, ó. Tanto na abertura ou como no encerramento. Opa, professor, então vamos lá. Vamos trabalhar. Decoração, protocolos. A gente vai trabalhar o protocolo, as regras do jogo. Olha, gente, olha essas imagens lindas. Imagem linda, né? Aí quem vê, pensa que não teve muito trabalho no negócio desse. Aí diz assim, tá caro. Tá caro. Meu amigo, os mínimos detalhes. Iluminação, posição da mesa, arranjos, iluminária, os móveis, né, que são esses, nenhum detalhe. Olha um exemplo das regras. Qual o protocolo em relação às mesas? Decoração de um local para a realização de uma solenidade pública deve ser sempre discreta. Nesse caso, vale mais primar pela simplicidade. Isso, uma decoração oficial. Uma privada, tu pode fazer isso aqui, ó. Uma privada. Ou seja, é particular. A decoração, ela não tem regra. Você basta ter criatividade. Numa particular. Já numa pública, aí você tem que prezar muito pela simplicidade. Sem exagero. Um exemplo. Não se deve colocar sobre a mesa de autoridade arranjos muito altos. Acima de 20 centímetros de altura. É uma regra. Está na lei. Está na lei. Eita, professor, eu decoro festas quando saber dessas regras, não. Aí, eu estou colocando para vocês essas regras que são importantes. Deu para entender, compreender? Então, meus queridos, repito, empresa privada, ou ambiente particular, ou a sua casa, você não tem regra não. A regra quem faz é o cliente. Agora, no ambiente público, você não pode colocar, ó, acima de 20 centímetros. Porque você está cometendo uma quebra de protocolo. Você pode ser punido por isso. Porque está sendo legal. Logo as pessoas vão falar. E uma pessoa experiente, que é cerimonialista, oficial, ela vai logo ver de outra repartição,
ou de outro município vai dizer, eita, Francisca, tá show, a sua decoração tá show, você cumpriu o protocolo, você não quebrou o protocolo, você não utilizou arranjo de 20 centímetros na decoração. Para ter as bandeiras, professor, tem que seguir, ela tem uma lei, gente, a bandeira. Olha como eu falo para vocês. Coloquei o quadro, coloquei as bandeiras, ó. A bandeira pode aparecer em todos os eventos oficiais e privados, sendo hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou à noite. No caso de eventos oficiais, a bandeira nacional estará sempre em composição com a bandeira do estado do Piauí e a bandeira do município. Ah, professor, sempre tem que vir as 3 bandeiras do estado do Piauí, a da bandeira do município. Gente, professor, nem sabia que existe a bandeira do município, existe. Ele é um símbolo de suma e hiper mega importância. Então, gente, tem que ter suporte. Ó. Aqui vai ficar o cerimonialista. Aqui ficam os convidados. E aqui, gente, para compor a mesa, existem regras. Professor, não acredito. Existe. Quem o cerimonialista vai chamar primeiro? Ah, eu chamo qualquer um. Fulano, senta aqui nessa mesa aqui. Não, nem assim. Tem que uma pessoa falar e o mestre cerimônia conduzir. Cerimonialista e o mestre conduz na organização. Hino Nacional Brasileiro. Ouvira do Ipiranga mais plácida. Rapaz, eu não sei mais cantar. Lembrava. A execução do hino brasileiro deve acontecer logo após a composição da mesa. Ah, professor, primeiro, presta atenção. Na prática, cerimonialista vai falar, mestre de cerimônia vai conduzir, chama bom dia, boa noite, sou Gilvan Duarte, hoje vou conduzir essa solenidade ilustre com as autoridades, Francisca. Aí começa. Senhora, eu sempre vou chamar senhora, senhor, ou excelentíssimo, dependendo, utilizar sempre as regras do vocativo do português, que é as regras oficiais. Excelentíssimo senhor, ou excelentíssima senhora Francisca, eu chamo para compor a nossa mesa. Aí a pessoa vai, levanta, aí vai ter um mestre de cerimônia que vai dizer onde você vai sentar. Vem sentar aqui, ó. Tá, te conduz. Ela puxa a cadeira para você e você senta. Aí depois que todo mundo está na mesa, aí você coloca a execução do hino nacional. Depois do hino nacional, olha a ordem, depois do hino nacional vem a hino do Piauí. Vem o hino do Piauí. Deve acontecer após a execução do hino nacional. Ah, professor, eu pensei que botaram logo o hino do Piauí, depois o hino do Brasil. Não. Nenhuma hipótese pode acontecer isso. Sem exageros nas apresentações, gente. Sem exagero. Sem puxação de saco. Meu lindo, maravilhoso, vem sentar aqui na mesa. Não, não é assim. Nada de informalidade. Tudo formal, gente. Com palavras bem breve, objetiva, enxuta. Porque você tem que trabalhar com o quê? Com o tempo. Nada de ficar bajulando ninguém lá na hora. Seja direto, tal. Mais ou menos desse tipo. O hino brasileiro. Normas gerais para a composição da mesa. Opa, peraí, pessoal. Composição da mesa, exatamente. Quando tu chama alguém, que chama os pronunciamento da mesa, vai chamar, né? Olha só como é a hierarquia para compor a mesa, Francisco. Olha a hierarquia, ó. A pessoa mais importante sempre vai ficar no centro. A pessoa mais importante vai ficar no centro. Existe hierarquia, pessoal, para compor uma mesa? Exatamente. A segunda pessoa mais importante
fica à direita da pessoa mais importante. Entendi, foi nada, professor. Vamos lá, ó. Um vai ficar no centro. Um fica no centro. Isso é o número 1. A segunda pessoa vai ficar o quê? À direita. Do lado dessa pessoa que está no centro. A terceira pessoa mais importante vai ficar na esquerda. Estou desenhando aqui, é como se aqui tivesse uma mesa. E as cadeiras. Aí a pessoa mais importante sempre fica no centro. E a segunda pessoa mais importante. Ah, agora eu já sei, professor. Quando alguém estiver sentado do lado esquerdo, é mais importante. O outro é menos importante. E os que não são sentados lá, zero à esquerda, né, que a gente chama. Não é importante de nada. Não, gente, estou brincando. Mas é desse jeito. Vocês sabiam dessas regras? Olha, impressionante, né? A distribuição continua nessa ordem. Aí a pessoa, nessa ordem como assim, professor? Vou explicar. E essa quarta, professor? Né, sentou 1, 2. Aqui, a pessoa menos importante, vai sentar aqui, ó. Aí a outra menos importante. Aí vai continuando, ó. Desse jeito. Isso é hierarquia. Sempre vão ser chamados do menor grau de relevância para o maior. Do menor grau para o maior. Olha só como é que é feito. Aí vocês perguntam assim, professor, mas não existe uma outra regra? Existe. A do par ou ímpar, quando a mesa é composta por par ou ímpar. Opa, peraí, professor. Agora só me complicou. Quando uma mesa tem um número par e o número ímpar, a composição da mesa é diferente. Sério, professor? Sério. Vamos lá. Professor, se essa mesa tiver ímpar, número de cadeiras, 5, como é que vai ser chamado? A pessoa mais importante, quem é? Senta no meio. Que é o presidente, ou de maior autoridade. Ou governador, ou prefeito. A segunda pessoa mais importante fica do lado esquerdo. A pessoa menos importante fica do lado direito. O anfitrião. A terceira autoridade na procedência, quem é? Aí vai. Aí vocês continuam. Isso se for ímpar. Se for par, é diferente. Presidente do ato, ó, o presidente. Tá vendo? Presidente. O anfitrião, quando não for o presidente do ato. O anfitrião é o que está abaixo da pessoa mais importante. Segunda maior autoridade. Segunda maior autoridade. Vai ficar do lado esquerdo. Terceira maior autoridade. E assim vai dando a continuação. É como aquela explicação que eu dei anterior. Existem essas regras. Quando é par, quando é ímpar. Ah, professor, não sabia disso não. Eu ia morrer e não ia saber. Pois é desse jeito. Tá? Estou mostrando aí para vocês de uma maneira bem simplória. Para vocês não terem dificuldade. E montagem da mesa, professor. A mesa diretiva ou a mesa de autoridades deve ficar no centro do palco. Sirva a água às autoridades pela direita. Opa, peraí, professor, como assim? Se você é mestre de cerimônia, ou garçom, ou está servindo a mesa, preste atenção. Sempre numa organização oficial, num evento oficial, sirva a água à autoridade pela direita. Sempre pela direita. Se você fizer pela esquerda, você está cometendo uma falta grave de cerimônia. Sem pegar no copo. Tem gente que tem mania de servir, pega no copo. Não pode. Isso é feio, segundo as regras de cerimônia. Você tem que colocar, tem todo um estilo para colocar água. Ou suco, ou champanhe. Champanhe, não sei. Com cuidado para evitar acidentes.
Se precisar retirar os copos, professor, para retirar os copos ou o prato, sempre pela esquerda. Tem restaurantes chiques aí, que é desse jeito. O cara serve a gente pela direita e retira pela esquerda. Esteja sempre atento às solicitações da mesa. Tenha sempre caneta e papel, caso as autoridades solicitem. Não deixe faltar água nos copos. Os copos, se estiver vazio, sempre encher. Sempre. Tem que ter toda essa... Como é que eu sirvo, professor? Os arranjos da mesa. Esquemas abaixo são dessa maneira, ó, o esquema. Ó. Tem que ter guardanapo, garfo para peixe, colher para sopa, faca para peixe, copo para vinho branco, copo para vinho tinto, copo para água, copo para champanhe, prato para pão, faca para manteiga, faca para sobremesa, colher para sobremesa, garfo para ostra ou melão. Meu amigo, é uma série de coisas. Isso aqui eu só listei alguns. É uma série de coisas. Dependendo do evento, os arranjos da mesa é diferente. Veja só, coloquei até umas imagens. Já. Ordem de chamado e de pronunciamento. Tem que respeitar a hierarquia, a idade, a antiguidade, o cargo, a função, a data, a ordem alfabética, o interesses políticos, comerciais, o bom senso, quando você estiver trabalhando com eventos. Veja só, a ordem de chamada. Professor, se eu quero chamar para compor a mesa, se for um evento do Poder Judiciário, dos estados e municípios, eu chamo quem primeiro? O presidente do Tribunal de Justiça. Depois os juízes da comarca. Depois o presidente do Tribunal Regional. Esse aqui é a hierarquia, ó. Quem está acima de quem? Se eu for chamar o secretário de Estado, então eu tenho que chamar o presidente da República. Relações internacionais ou institucionais. É o mais importante. Aí vem abaixo os menos importantes. Professor, e se for o ministro do Estado? Ordem de chamamento e de posicionamento. Quem devo chamar primeiro? Quem eu devo chamar, professor? Tá aí, ó. O Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça. Pessoas que compõem a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. As relações exteriores. Fazenda, transporte. Turismo. Minas, energia. Então ele segue assim, ó. Do maior para o menor. Ok? Sempre. Igreja, quem é o mais importante? A ordem hierárquica. Chamar quem? O cardeal. Primários. Depois é o cardeal. Depois é o núncio apostólico. Depois é os arcebispos. Depois é os bispos. Agora que eu entendi, professor. Quer dizer que o arcebispo e os bispos eles têm que ser chamados primeiro. Não, quem está acima dele? O cardeal. Então, sempre é do maior para o menor. Nas universidades, professor Gilvan. Nas universidades, a precedência é regulada pelo princípio da antiguidade. Ou ainda, alternativa interna, obedecendo o organograma. Isso que foi explicado para vocês. O organograma, meus amados alunos, é a estrutura hierárquica de uma empresa. Estrutura hierárquica de uma empresa. Então tá aí, ó. O organograma é a estrutura hierárquica
Quem eu chamo primeiro? O reitor, o vice-reitor, diretor, professor titular, professor assistente. Então tá aí. Existe uma hierarquia. Então na hora de você estar numa formatura, esse cerimonial de formatura, algo do tipo, sempre tem que ter essa composição da mesa. Aí sempre o reitor vai ficar no meio. E o vice, que é o segundo mais importante, vai ficar na esquerda e o diretor na direita. E assim segue a regra. O professor não sabia que tinha isso tudo, não. E nas Forças Armadas, professor? Existe uma diferença, sim. A Lei 6.800 de 1980, ela fala a hierarquia que existe na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. E quem é mais importante e quem é menos importante. O almirante, na Marinha, é o mais importante. O capitão é o segundo mais importante. Tenente é o terceiro mais importante. E, por último, é o primeiro ou segundo tenente. No Exército, professor, no Exército, general. Depois o segundo, coronel. Depois o capitão. Então, assim, vai tendo a hierarquia entre eles. E quem vai ser chamado primeiro para compor uma cerimônia? Aí está aqui a regra, certo? Isso nós vamos aprender na prática. Então, gente, a ordem, o pronunciamento é diferente. Deve acontecer também segundo a ordem de procedência. Sempre, nunca se esqueça disso. A autoridade maior sempre que fala no final. Opa, como assim, professor? A autoridade maior é sempre a que fala no final do encerramento da solenidade. Se ele chamou, a pessoa deu a primeira palavra, quem vai dar a última palavra? A autoridade maior. O presidente, o reitor, o governador, o prefeito. Vamos supor que tem uma solenidade da Secretaria Estadual de Educação, do estado aqui do Piauí. Tem a presença do secretário de Estado de Educação. Ele falará por último. Suponhamos que haverá um evento na subsecretaria. Além da subsecretária, estarão presentes o secretário de Educação, o secretário municipal, um deputado, um prefeito da cidade. O evento sendo nosso, quem falará? O subsecretária faz o posicionamento inicial, como a anfitriã. Em seguida, vai oferecer a palavra ao prefeito da cidade. Depois do prefeito da cidade, gente, vai dar a palavra para o deputado. E, por fim, quem vai pronunciar por último é a secretária de Estado. Deu para entender? De Estado de Educação. Então, segue-se uma ordem. Professor Gilvan Duarte, te juro que eu não sabia dessas ordens. Aqui eu só fiz o resumo do resumo. Se vocês souberem, meus amados alunos, que tem muita coisa. E como é cobrado sim, professor? Um evento oficial do estado do Piauí, com a presença da delegação estrangeira, o prefeito da capital e a entidade empresarial promotora do evento, as posições da bandeira do município e da entidade promotora são... Gente, como é que eu vou colocar as posições da bandeira? Como é? A bandeira da entidade promotora do evento será penúltimo. E a bandeira do município será colocada em último lugar. Que, gente, tem certas questões que são absurdas. A bandeira municipal será penúltima. E a bandeira da entidade promotora do evento será colocada em último lugar. Vamos para a outra. A bandeira municipal será ministrada e colocada. A bandeira municipal será a primeira, após a bandeira nacional. E a bandeira da entidade promotora do evento será colocada em último lugar. Opa, peraí.
De cara, meus queridos. De cara mesmo, é letra B. Não tem erro. Então, a bandeira municipal será penúltima. E a bandeira da entidade promotora do evento será colocada em último lugar. Porque quem vem primeiro é a bandeira nacional. A bandeira nacional ela vem primeira. Depois vem a bandeira municipal. E a última é a bandeira da entidade que está promovendo o evento. Ou seja, vai ser a última. Deu para entender, gente? Então é isso, meus queridos alunos. Tentei passar para vocês de uma forma bem simples as diversas regras que existem em uma cerimônia e em relação a um protocolo que tem que ser seguido. Não há quebra de protocolos, tá? Não pode. Tá ok, meus queridos alunos? Muito obrigado. Tenham uma boa noite, bom final de semana para vocês e até a próxima, meus queridos. E um beijo do prof. Beijo. Tchau, tchau.